Olá, moçada do LAC Concursos, prazer revê-los aqui, encontrá-los aqui novamente para uma aula. Professor Marcelo em mais uma aula de Geografia Humana. Pessoal, vocês se lembram que a última que nós gravamos, eu falei que no finalzinho da de demografia, falei, agora eu estou pegando Geografia Humana, a próxima, migrações internas. Então, Geografia do Brasil, migrações internas, vamos lá, vamos começar. Olha só. Pessoal, antes eu vou pegar assim alguns conceitos básicos, né? Que nem eu fiz com demografia, que eu fui população absoluta, população relativa e tal. Então deixa eu explicar algumas coisinhas aqui que ficam tranquilas, não tem problema nenhum. É o seguinte, gente, você sabe muito bem que se eu pegar e botar um I aqui na frente, imigração, imigrante. Quem é o imigrante? Marcelo, o imigrante é quem chega. Se eu estou num determinado local, uma pessoa vem de fora para o meu lugar, para mim, ela é um imigrante. Beleza. E quem é o emigrante? Não, mas ela aí é quem sai, pô. Eu tenho um amigo meu que foi para o Japão trabalhar para ganhar dinheiro, então ele emigrou, ele saiu. Pessoal, mas só que eu não botei nem I nem E. Migração. O que é uma migração? Não, Marcelo, é o seguinte, todo e qualquer deslocamento populacional é uma migração. É uma migração. Todo e qualquer deslocamento populacional. Tá? Agora aí vem a pergunta, e por que as pessoas migram? Por quê? Pessoal, eu sei que todos vocês, meus queridos concurseiros e concurseiras, concursandos e concursandas, vocês têm uma resposta na ponta da língua, daqui a pouco eu vou falar ela. Eu sei que vocês têm, mas eu vou procurar dar uma outra abordagem, certo? Que está ali. Então, presta bem atenção. Por que as pessoas migram? As pessoas migram basicamente por dois fatores. Quais são? As pessoas migram por quê? Ou tem alguma coisa empurrando a pessoa para fora de onde ela está, ou tem alguma coisa atraindo ela fora de onde ela está. É claro que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós chamamos isso de fatores atrativos e repulsivos. São fatores atrativos e repulsivos, certo? Ah, Marcelo, tá bom, mas e o que pode ser isso? Vamos lá, uma ideia. Política. Ah, não, lá vem ele, já vai botar política no meio. Meu querido, pelo amor de Deus, não fica desse jeito, eu não estou querendo puxar esse assunto, mas presta bem atenção. Você se lembra que teve um período que o Brasil, a Argentina, o Chile, o Paraguai, todo mundo ditadura militar. Beleza, quer dizer que todo mundo ficou. Todo mundo ficou. José Serra, José Dirceu, certo? Miguel Arraes, Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, João Goulart, você entendeu? Gente, todos eles saíram. Saíram! Pô, se os caras ficassem aqui, corriam o risco de ser preso, torturado, morto. Os caras saíram, pô! Como é que eu vou ficar num lugar que eu sou perseguido politicamente? Não dá! É normal! Você até parece que só no Brasil que aconteceu isso. Você entendeu? E é uma questão política. Ah, Marcelo, mas lá vem você apelando, cara. Você gosta de gerar polêmica. Religião. Aí não. Ah, não? Então tá bom. Seja muçulmano e vai morar num bairro judeu lá em Jerusalém. Vai lá. Mora lá. Vai lá. Seja católico e vai morar num bairro protestante lá em Belfast, na Irlanda do Norte. Vai lá. Pessoal, para nós aqui no Brasil é que é meio abstrato falar nisso, mas tem lugar do planeta que o que pega é questão religiosa. Você vai fazer o quê? E aí? Ah, Marcelo, fatores étnicos, questões étnicas. Gente, não peça. Quer dizer, eu sei que já tem tempo, pode ter cicatrizado, mas às vezes dói fundo. Não peça para um bósnio gostar, assim, amar um sérvio. Depois do que aconteceu na Guerra da Bósnia. Certo? Ou então lá em Ruanda, na África, todo mundo se lembra lá um genocídio que teve em 94, Hutus e Tutsis. É uma questão étnica. Étnica. Tem. Marcelo, fatores naturais? Claro. Será que muito haitiano não veio para o Brasil depois do terremoto?
Será que todo mundo no Japão ainda mora lá onde bateu o tsunami em Fukushima? E aí? Certo? Mas tá lá. Pronto. E aqui no Brasil seca, né? Seca no Nordeste, fator natural. Mas cheguei aonde você queria. Aonde você queria. É aquela resposta. Por que que as pessoas migram? Marcelo, as pessoas migram para melhorar de vida. As pessoas migram em busca de uma nova oportunidade. As pessoas migram porque a empresa transferiu o cara para uma outra cidade. As pessoas migram porque eu passei num concurso público. Passou num concurso público, tu vai migrar, pô. De repente você pode tomar posse em outro lugar, maravilha, rapaz, começa, mas você tem que ir. Ah, Marcelo, isso é socioeconômico? Claro que é. Claro que é. O que vai ser? É socioeconômico. Certo? Então, geralmente é isso aqui que a galera mais responde. Certo? É a resposta que vem, melhorar de vida, ganhar dinheiro, é isso. Você entendeu? Agora, eu só gostaria que você assimilasse essa questão do atrativo e do repulsivo. Alguma coisa atrai, fora daqui, alguma coisa está me empurrando para fora. Pode ser isso. E aí depende do que for, quais são as possibilidades. Tá bom? Aí tem mais uma coisa. E como é que pode ser as migrações? Pessoal, eu dividi basicamente em 2 tipos para vocês. Quais? Primeira, no espaço. No espaço, as migrações podem ser como? Internas ou externas. Beleza? O que são migrações internas? São aquelas que ocorrem dentro do próprio país e não alteram o total da população. O que são migrações externas? São aquelas que ocorrem entre países e alteram o total da população. Uma família de paranaense saiu do Paraná, veio para Mato Grosso. A população do Paraná diminuiu? Sim. A de Mato Grosso aumentou? Sim. E a do Brasil? A mesma coisa. Uma família de japoneses saiu do Japão, veio para o Brasil. A população do Japão diminuiu? Sim. A do Brasil aumentou? Sim. Beleza. Agora, você também pode ter as migrações no tempo. Primeira, nomadismo. Cara, nomadismo, todo mundo se lembra. É aquela migração permanente, constante. O cara não tem local fixo, beleza? Não é a praia do Brasil. Definitivamente não é. Eu sei que quando eu falo disso, um monte de amigo, um monte de colega, aluno que está em sala, fala assim, ai, nômades, Brasil, cigano. Rapaz, é uma coisa que sai fácil. Ciganos são nômades. Gente, por que eu não falo? Cara, porque eu sempre gosto de falar do que eu já vi na vida. Eu nunca vi um acampamento de ciganos, juro para vocês. Sabe qual é a coisa mais nômade que eu já vi na minha vida? Circo. 2 meses numa cidade, 2 meses na outra, papapá, mas eu não posso considerar porque é atividade profissional, você entendeu? Nomadismo não é muito a praia do Brasil. Tem muito ainda. Nomadismo é África e Ásia. Lá você tem tribos nômades, povos nômades, você tem. O Brasil não é muito a praia, mas é uma migração permanente, constante. Certo? Transhumância. Pessoal, a transhumância também é conhecida por migração sazonal ou por tempo determinado. Essa tem no Brasil, muito ligada ao setor rural. Eu botei aqui a safra de cana, falei dos boias frias. Todo mundo sabe disso, certo? Vamos pegar uma região que tem muita cana de açúcar no Brasil, interior de São Paulo. Qual é a coisa mais normal de acontecer? Se bem que lá a maior parte da colheita é mecanizada, mas tudo bem. Se eu não me engano, tem que deixar um percentual de colheita manual justamente para continuar empregando a mão de obra. Você também pode botar a colheita de laranja, se bem que eu não sei se laranja é mecanizada, porque o pessoal inventa para tudo. Café já é mecanizado. Tem. Então, olha só. Você tem muito café, muita laranja, colheita manual. O que o pessoal faz? Sai de Minas Gerais, sai de Mato Grosso do Sul, sai do Nordeste, vamos para São Paulo trabalhar na colheita. Trabalhamos na safra. Certo? Colheita. Beleza. Terminou. Volta para o lugar de origem. E ano que vem, na mesma época, no mesmo período, migra para São Paulo. Safra. Colheu a safra. Volta para o lugar de origem. Ou seja, todo ano, na mesma época, no mesmo período, pelo mesmo tempo. É uma migração por tempo determinado. Mas por que sazonal? Porque vem do inglês, season, período, época, estação, temporada. É o que nós chamamos de transhumância.
Essa tem no Brasil. Outra, movimento pendular. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. É uma migração urbana, também chamada de migração diária ou commuting, típica dos centros urbanos. Ô, Marcelo, tem que ser dentro da mesma cidade? Não! Claro que é muito comum você ter gente que mora na periferia, vem até o centro para trabalhar durante o dia e só volta à noite. Agora, você tem, de repente, pessoas que moram numa determinada cidade, se deslocam para outra para trabalhar e voltam no final do dia. É uma migração diária, certo? Típica dos grandes centros urbanos das regiões metropolitanas, certo? E, por último, você pode ter uma migração definitiva, certo? É eu pegar, por exemplo, uma pessoa, um amigo meu aí, caramba, aí na hora que você precisa de um exemplo, tá bom, tá aí minha mulher. Minha mulher, o sobrenome dela é Spinelli. Cara, Spinelli é italiano, né? Aí eu vou pegar alguém da família dela e falar assim, escuta, você vai voltar para a Itália? Não, eu vim para o Brasil, vou ficar por aqui, ué. É uma migração definitiva. Eu não vou voltar. Você entendeu? Então, essas são as possibilidades. Migrações no espaço e no tempo. Certo? Agora é que nós vamos falar de migrações internas no Brasil. Certo? Claro, né? Burro, se é interna, tem que ser no Brasil. Então, olha só. Não, se bem que eu poderia falar interna de outro país. Mas vai lá. Brasil. Pessoal, é o seguinte. Qual que era a resposta mesmo? Ah, Marcelo, para quê? Por que as pessoas migram? Marcelo, para melhorar de vida, para ganhar dinheiro, em busca de uma nova oportunidade. Muito bem. Então, o que você acha que ao longo da história do Brasil fez com que as pessoas se deslocassem de um lugar para o outro? Se você está falando que o cara quer melhorar de vida, ganhar dinheiro em busca de uma nova oportunidade, o quê? Marcelo, já sei, os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou. Tá aqui, ciclos econômicos. Todas as vezes na história do Brasil que em um determinado local estava rolando muito dinheiro, Marcelo, a turma foi para lá. É óbvio, se a motivação é ganhar dinheiro, certo? Você se dar bem na vida, acumular riqueza, você tem um ciclo econômico acontecendo ali, eu vou para lá, caramba! Eu vou para lá, é óbvio. Agora, nós temos que entender uma coisa. Os ciclos econômicos foram o principal fator motivador das migrações internas, beleza? Agora, nós temos que assimilar essa expressão aqui, ó, tá? Pessoal, todas as vezes que alguém abordar o Brasil desde a colônia para cá, período colonial para cá, e falar que a economia brasileira sempre se comportou como um arquipélago, que o Brasil era um arquipélago econômico. O que significa isso? Todo mundo se lembra que arquipélago é coletivo de ilha. Né? Muito bem. Então, o que nós estamos querendo dizer? Vamos lá, pegar alguns exemplos. Borracha, maravilha. Açúcar, sensacional. Café, tudo bem? Mineração. Até aqui em Mato Grosso, mineração. Ô, Marcelo, aqui, pecuária, sul. E aí, Marcelo? Pessoal, o que vocês ficam percebendo é o seguinte. A história do Brasil é uma história de ciclos econômicos, em que os ciclos se sucediam ou muitas vezes aconteciam ao mesmo tempo. Um em cada área do território brasileiro, mas sem haver conexão entre eles. Grosso modo. Era um arquipélago. Cada região vivia sua economia de uma maneira mais isolada, sem muita interligação, certo? Cada um vivendo para si. Pronto. Era um arquipélago econômico, tá? Um país muito extenso, na época você não tinha uma rede de transportes, comunicações evoluída, uma coisa muito precária. Então é muito comum se referir ao país, esse processo de evolução econômica histórica, certo? Baseada em cima de um esquema conhecido como arquipélago econômico. Ilhas, certo?
cada uma vivendo o seu próprio ciclo dentro do território. Beleza? Agora, a partir do momento que eu falo que foram os ciclos econômicos, então por qual que eu começo? Quem pensa em história já vai responder o quê? Ciclo do pau-brasil. Marcelo, é por ele que a gente começa, né? Não. Mas como não, Marcelo? O ciclo do pau-brasil foi o primeiro. Eu sei. Pessoal, o problema é que, veja bem, a primeira vila fundada no Brasil foi São Vicente, 1532, Martim Afonso de Souza, se eu não estou enganado. Pessoal, significa que o Brasil foi descoberto em 1500. Os portugueses levaram 32 anos para se dignar a fundar uma vila no Brasil. Quer dizer que durante 32 anos, o que os caras fizeram? Caravela vinha de Portugal, encostava aqui, descia da caravela e ia para terra firme. Cortava o pau-brasil, botava na caravela e levava para Portugal. Gente, como é que eu vou falar imigração interna se não morava ninguém aqui? Esquece índio, você entendeu? População nativa, esse já era sedentarizado. Como é que eu vou falar imigração interna? Como? Não tem como. Marcelo, então vamos começar pelo ciclo da cana-de-açúcar. Com todo respeito, pessoal, eu não faço isso. A minha visão histórica, não. Marcelo, uma cana-de-açúcar foi o primeiro grande. Eu sei que foi, pessoal, mas a cana-de-açúcar, na minha visão, a cana-de-açúcar ajudou a consolidar um povoamento no litoral. Porque vocês se lembram, moçada, aquela divisão em capitanias hereditárias, só duas foram para frente, Pernambuco e São Vicente. Historicamente, é isso que a história nos conta. Certo? Então, eu não consigo ver uma migração interna intensa por causa da cana. Se ela era fixa, bem concentrada no litoral. E uma parte do Nordeste, outra parte no Sudeste. Pô, não acredito que havia migração aí. Sério? Então, esses dois primeiros ciclos, eu não vejo como responsáveis por fluxos migratórios dentro do país, deslocamentos populacionais. Caramba, então por onde que você começa? Eu começo por aqui. Pessoal, e com todo respeito, esse aqui é um ciclo que às vezes passa desapercebido, não pelos professores de história, claro, que são competentes para abordar isso, certo? Caso aqui, tio Ednilson, né, que deita e rola. Mas é porque como a turma é muito bitolada em ouro, café, tem hora que a turma esquece. Nós temos que lembrar que a partir do momento, pessoal, que o Brasil começou a ser povoado, significa que o Brasil sendo povoado, o povo tinha que comer. E uma parte da comida é proteína animal. E aí você vai trazer o quê? Gado para o Brasil. Todo mundo se lembra, o Brasil não tinha boi, o Brasil não tinha cavalo. A América do Sul não tinha, nem boi nem cavalo. Isso aí foi o europeu que trouxe. Muito bem. Agora, para você criar boi, você precisa de espaço. Então, provavelmente, olha que a turma chegou aqui com gado bovino e tal. Vamos formar pasto, vamos criar boi. Aonde? Aqui no litoral, claro. Sim ou não? Não, Marcelo, litoral não. Litoral, solo de Massapê, certo? Clima tropical litorâneo, úmido. Não, Marcelo, litoral é cana-de-açúcar. Vocês querem criar boi? Vão lá para dentro. Vão lá para dentro. Vai para dentro do território. Será que não é isso que cristaliza aquela visão que Barretos, Uberaba, Araçatuba é terra de boi? Ou lá o sul do Brasil? Então, você tinha que entrar para procurar o espaço para criar. Então, esse ciclo do gado, da pecuária, no século XVII, ele vai ajudar na interiorização da população. Na interiorização, certo? No agreste sertão nordestino, lá no Vale do São Francisco, agreste também, agreste sertão, no interior do sudeste brasileiro e do interior do sul do Brasil, lá para a Campanha Gaúcha, indo para a fronteira lá da Argentina para o Rio Uruguai, certo? A fronteira do Uruguai também, o Pampa, certo? Os povos guaranis ali, é para lá que o pessoal vai. Então, você vai interiorizar a população, certo? Então, esse eu considero um primeiro ciclo. Tá? A turma vai lá para dentro, em busca de espaço, pecuária, gado, certo? Muito bem. Aí vem o ciclo da mineração. Pessoal, o ciclo da mineração, final do século XVII, principalmente do século XVIII,
O ciclo da mineração, por exemplo, é o responsável pela existência da minha cidade, do meu estado, Cuiabá, Mato Grosso. Se não fosse isso aqui, não existia. Certo? Todo mundo já escutou aquela história. Os bandeirantes estavam vindo atrás dos índios para aprisioná-los, tá? E descobriram o ouro. Vou ficar correndo atrás de índio? Aprisionar índio? Vamos para o ouro. Perdão, lá em Goiás, Pedras Preciosas. Olha lá em Goiás, o nome do palácio, Palácio das Esmeraldas. O que o Goiás é? É um time esmeraldino. Todo mundo se lembra, Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, tá lá a praça, tá lá a avenida. Certo? Se eu não me engano, era bruxo velho, diabo velho, né? No idioma indígena. O cara que tacou fogo, se eu não me engano, no álcool, no querosene, os índios pensavam que era água. Certo? Aí ele falou, vou tacar fogo no rio, me mostra onde que tem a pedrinha verde. Uma história dessa, o cara enganou a indiaiada, achava que ele era bruxo. Ou então aquele outro Caramuru, não lembro o nome, Domingo Jorge Velho, acho que é do Quilombo dos Palmares, certo? O cara que dava tiro, não sei se era o Raposo Tavares, dava tiro, aquele bacamarte, trovão, Caramuru. Certo? Essa turma entrou aqui em Cuiabá, Pascoal Moreira Cabral, certo? Miguel Sutil, toda essa turma veio atrás do ouro, certo? Ouro, pedras preciosas, é o ciclo da mineração. Então, esse ciclo aqui vai contribuir para a vinda de quem? Paulistas e nordestinos, porque você se lembra, o ciclo do açúcar entrou em declínio. Certo? Você se lembra que teve as invasões holandesas no Nordeste, nós expulsamos os holandeses, mas eles levaram a cana-de-açúcar lá para o Caribe, para as Antilhas. Se adaptou super bem. Mesmo clima, tranquilo, e aí as Antilhas ficam mais perto da Europa, pô, o açúcar deles passou a concorrer com o nosso. Aí, declínio. Ora, a turma não quer ganhar dinheiro, o pessoal desceu aqui para Minas, certo? Vamos para onde está rolando o dinheiro. Então, paulistas, nordestinos vieram para Minas Gerais, para o centro-oeste, já é um fluxo migratório, certo? Beleza? Aí você tem o ciclo do café. O ciclo do café é segunda metade do século XIX, até a primeira metade do século XX, até grosso modo 1930. Tá? Muito bem. Pessoal, só que aí é o seguinte, deixa eu contar essa historinha para vocês entenderem. É assim, moçada, desculpa, de vez em quando pega aqui, tá? O café, essa é uma história que a turma às vezes duvida. Mas o primeiro lugar do Brasil, o primeiro estado do Brasil, onde se plantou café foi o Pará. Isso se deve a uma pessoa, um cidadão chamado Francisco de Melo Palheta, que era um militar luso brasileiro, certo? Que, num determinado momento, recebeu uma missão para ir até a antiga Guiana inglesa, Guiana francesa. E foi lá na Guiana francesa, se eu não me engano, que um francês chamado Morguet deu de presente para ele sementes do café. Ele trouxe para o Brasil e plantou no quintal da casa dele, lá em Belém, se eu não me engano, plantou lá no Pará, primeiro lugar do Brasil onde se plantou café. Moçada, o café é originário da África, né? Trouxe para o Brasil, se adaptou super bem, clima, tranquilo. Só que o Pará era muito longe dos maiores centros consumidores do Brasil, certo? Aqui. Então a turma trouxe o café lá do Pará, aqui para o Sudeste. E para onde que trouxe primeiro? Para uma região conhecida como Vale do Paraíba, que é ali Rio de Janeiro e São Paulo. Para quem não se lembra, Vale do Paraíba, certo? Lorena, Jacareí, Taubaté, Mogi das Cruzes, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Aparecida, acho que vai também Barra Mansa, Barra do Piraí, Volta Redonda. É ali, grosso modo, Vale do Paraíba. Então, a Via Dutra, certo? E o café foi trazido para cá, foi trazido para essa região. E se adaptou? Nossa, super bem, certo? É a época das grandes fazendas do café, os barões do café, ciclo do café. Ah, Marcelo, e quem que migrou para o Vale do Paraíba? Adivinha? Ninguém. Mas como, Marcelo, o ciclo do café, o café em expansão, a turma... Não, meu cara, deixa eu explicar para você uma coisa. Essa primeira fase do ciclo do café é uma fase que nós chamamos de escravista. Caramba, Marcelo, eu esqueci, é verdade, a mão de obra era escrava. A mão de obra era escrava. Então me diga, como é que você vai migrar para uma região para tentar trabalhar em algo, sabendo que tem alguém lá que trabalha de graça? Quem que vai te contratar? Como?
Então, essa primeira fase, que nós chamamos de a fase escravista, não vai rolar. Estava ali o Vale do Paraíba, produzindo pra caramba, beleza, o Brasil, sensacional, o ciclo do café, mas você não vai ter migração, por quê? Porque o pessoal é escravo. Como? Você não paga salário? E aí? Vocês entenderam? Agora, a partir do momento que você tem, todo mundo se lembra, Lei Eusébio de Queiroz, aí vem a lei do, sei lá qual das duas, ventre livre, sexagenário, até a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, que é domingo agora, Dia das Mães, vamos lembrar também, certo? O Brasil, país sem memória, não pode, tá? Tem que lembrar, tá? Ainda falta muito para melhorar, mas vamos lá. Lei Áurea, mão de obra assalariada. Aí é mão de obra assalariada. E aí, Marcelo, aí vai ter migração? Aí vai. Aí vai por quê? Porque com a abolição da escravatura, o trabalho assalariado, pessoal, o café, ele expande para, aqui é o Vale do Paraíba, para o oeste paulista. Claro que vai para Minas Gerais também, claro, já pega lá, mas para o oeste paulista, aqui para a bacia do Rio Paraná, Terra Roxa. Certo? Então, moçada, o que nós tivemos? Veio aqui para o oeste paulista, mineiros nordestinos vieram para cá. Vieram atrás, pô. Claro, o café está aqui, precisa de mão de obra. Gente, eu não estou falando de imigração estrangeira. Calma, eu sei que tem italiano também. Eu estou falando de imigração interna. Então, mineiros nordestinos vieram para São Paulo, certo? Em busca da riqueza gerada pelo café. Mas, por favor, pessoal, como eu falei, essa fase é a chamada fase capitalista do café. É a fase capitalista do ciclo do café. Você entendeu? Aí o pessoal vem. E num segundo momento, a galera de São Paulo, norte do Paraná, vai para o norte do Paraná. Por favor, calma, pessoal, eu não estou falando de imigração estrangeira, imigração, então não tem japonês, calma. Lembra Bastos, Assis, Marília, Tupã, Londrina, muito japonês, calma. É movimento interno, então a paulistada vem para cá. Vem para cá. Inclusive, você sabe que isso tem influência, eu canso de dar esse exemplo. Pessoal, se você conhece alguém que é de Londrina, Maringá, dessa região aí, ao norte do Paraná, dificilmente essa pessoa torce ou para o Curitiba ou para o Atlético Paranaense. Mas como não, Marcelo? O cara é de Londrina, Maringá, meu querido, vai por mim. Ou ele é corintiano, palmeirense, ou São Paulino, ou santista. Quem é do norte do Paraná torce para time de São Paulo, não de Curitiba. É influência, é cultura. Você entendeu? Londrina é uma cidade que está com 80 e poucos anos, acho que vai perto de 90, por ali. Novinha! Novinha! Então aí a turma veio para cá. Então são dois momentos distintos. Oeste paulista, mineiros e nordestinos vêm. Norte do Paraná, os paulistas vão para lá. Beleza? Ciclo do café. Agora, qual é o ciclo que está ocorrendo ao mesmo tempo que o ciclo do café, só que em outro lugar do Brasil? Borracha. Borracha. A borracha, moçada, é final do século XIX, início do século XX. Certo? Pessoal, todo mundo se lembra. O nome científico dela é Hevea brasiliensis. Olha o nome brasiliensis. Da onde que ela é nativa? Ah, Paraguai. Para, filho. Brasiliensis, Brasil. Ela é nativa da Amazônia. Só que como a maior parte da Amazônia está dentro do Brasil, botaram no nome científico dela. Da mesma maneira que todo mundo se lembra que erva mate é Ilex paraguariensis. Paraguai. Beleza? Então a seringueira é nativa da Amazônia, maior parte da Amazônia brasileira, e você está no final do século XIX, que é a segunda revolução industrial. E aí quem que aparece? Indústria siderúrgica, metalúrgica, com mais petroquímica, automobilística. Todo mundo já estudou Taylorismo, Fordismo,
Nomes como Harry Edsel Ford, Gottlieb Daimler, Karl Benz, Daimler-Benz, Mercedes, que era o nome da filha, certo? Carro, automóvel. E aí o que vai aparecer também? John Boyd Dunlop, que por incrível que pareça era veterinário, mas criou o processo de vulcanização da borracha. Charles Goodyear, Edouard Michelin. Pessoal, é tudo sobrenome. O sobrenome do cara é o nome do pneu. Certo? E automóvel precisa de pneu, e pneu é borracha. E ela era nativa daqui, seringueira. Pessoal, nós ganhamos rios de dinheiro. Mas rios de dinheiro. Manaus chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo, moçada. Pega uma imagem do Teatro Amazonas para você ver o espetáculo que é. A turma vinha da Europa apresentar ópera no meio da selva, pô. Certo? Os filhos das famílias mais ricas de Manaus não iam estudar em São Paulo, Rio, isso tudo estudar na Paris, Londres, na Europa. Você entendeu? Uma riqueza absurda, absurda. Ganhamos muito dinheiro. Só que aí vocês se lembram. Os ingleses vieram aqui, pegaram mudas da seringueira e levaram para onde? Sudeste Asiático. Sul-Sudeste Asiático. Tailândia, Malásia, Singapura, Vietnã, certo? China, Índia, Laos, Camboja, sei lá, por ali. Certo? Levaram para lá. Só que aqui o nosso esquema, o seringal era nativo. O que significa isso? Você tinha que entrar, achar a seringueira na floresta, sangrar ela, extrair o látex. Qual foi o esquema que eles adotaram lá? Seringal plantado. Ou seja, num certo espaço de tempo, a produção deles, a nossa. Agora, isso aqui contribuiu para a formação do território brasileiro. Graças a isso aqui, nós compramos o Acre. Compramos o Acre da Bolívia. Ficamos de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, não terminamos. Certo? E outra, tem gente que acha que foi calote. Nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas no Acre. Pagamos, gente. Tratado de Petrópolis. José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco. Não foi picaretagem, não. A ferrovia que nós não terminamos. Mas pagar, nós pagamos. A turma vem com uma história de um cavalo branco que tem por aí. Isso é papo furado. Entendeu? Mas nós ocupamos ali o pessoal lá, o Garcês, Plácido de Castro, certo? O pessoal gaúcho, que foi para lá para consolidar o Acre como território brasileiro. Então, esse ciclo aqui ele foi muito efêmero, foi um ciclo de 40 anos, por aí. Mas gerou muita riqueza. E nesse período, cara, os nordestinos foram para a Amazônia. Os nordestinos foram. Marcelo, eu estou percebendo que os nordestinos estão em todas, né? Pessoal, a região do Brasil que mais perdeu população até hoje com migração interna foi o Nordeste. É uma região repulsora, emissora, tá? Por excelência. E no ciclo da borracha, eles foram para a Amazônia. Certo? Tudo bem? Aí que vem. Vamos botar assim, o ciclo da industrialização, urbanização do Brasil. Certo? Que aí você vem, crise de 29, quebra a bolsa de valores, o nosso café vai para o buraco, temos que tacar fogo para tentar segurar o preço. E aí a gente percebe que não podemos ficar dependente de um produto só. O Brasil é muito grande para isso, a nossa vocação é muito maior que essa. Então você tem a política nacional desenvolvimentista com Getúlio Vargas, certo? Beleza? O plano de metas segue a linha com Juscelino, segue. O regime militar com milagre econômico. Pessoal, o regime militar também foi calcado em grande parte em cima do capital nacional com uma forte intervenção do Estado. Foi! Os militares fizeram muita coisa em termos de infraestrutura, telecomunicações, energia, transporte, sim, certo? E o milagre econômico, um período de grande crescimento, certo? Num ritmo chinês, 10%, 12% ao ano, entre 68 e 74, por ali a economia cresceu muito. Por isso que nós temos que entender, conversar com uma pessoa de mais idade, o cara falar que na época da ditadura era bom. Ele viveu isso aqui, de repente ganhou dinheiro, certo? E nesse período aqui, qual foi o principal fluxo migratório? Gente, nordestinos para o Sudeste, óbvio. Nordestinos para o Sudeste, certo? O pessoal vai descer, pô, o pessoal vai descer. Imagens como essa aqui, pô, ir para o Pau de Arara. 3 dias, 4 dias de viagem, descendo lá do interior do Nordeste, da Caatinga, para tentar chegar em São Paulo.
É isso. E aí também nós temos que lembrar o seguinte, como nós estamos falando de urbanização, significa, urbanização e industrialização, né? Significa que nós vamos ter um outro movimento muito importante. Qual é? O êxodo rural, que é a saída da população do campo e a ida para a cidade. E aí trabalhando os fatores atrativos e repulsivos. O que empurrou o pessoal para fora do campo? O quê? A pior qualidade de vida, certo? Concentração fundiária, mecanização agrícola e fatores naturais como a seca. Certo, Marcelo? Pior qualidade de vida? Pessoal, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ilusão de que uma pessoa, por exemplo, que fala assim, eu não aguento mais São Paulo está insuportável, violência urbana, tráfego, sei lá o quê. Eu vou mudar para o campo, eu vou para Bragança Paulista. Como é que é? Você vai mudar para o campo, você vai para Bragança Paulista? Meu querido, você está trocando uma cidade maior por uma cidade menor, pô. Isso não é êxodo rural, você não está morando no campo. Ora, morar no campo é ir para a fazenda. E não adianta ficar falando de ar puro, os pássaros. Tá, se alguém cair e quebrar o braço, cadê o SAMU? Você vai matricular seu filho numa escola rural, fala que tem área split, tem data show, tem internet, carteira estofada, tem. Não é assim. A cidade é cheia de problemas, mas me explica uma coisa. Como é que a maioria da população brasileira se tornou urbana e a expectativa de vida aumentou? É ruim? Ora, não tem lógica. Então, na cidade, a qualidade de vida é melhor. Certo? E você tem mais oportunidade de emprego. Esses são os fatores atrativos. Agora, aqueles que eu falei, repulsivos, mecanização agrícola, você bota a máquina no lugar do ser humano. Concentração fundiária, isso vem desde capitania hereditária. Você tem muita terra nas mãos de poucas pessoas. Certo? A qualidade de vida pior e fatores naturais como a seca. Isso empurra o cara para fora. E ele é atraído pela oportunidade de emprego e pela melhor qualidade de vida. Êxodo rural. É outro movimento interno muito forte que caracteriza esse período. A saída da população do campo para a cidade. Beleza? E aí, a gente vem para a expansão da fronteira agropecuária, ocupação da Amazônia Legal, que é agora no final do século XX, com mais ênfase durante o regime militar. Com mais ênfase. É aquele medo de internacionalização da Amazônia, certo? O pessoal querer pegar aqui, não podemos deixar a região vazia, temos que consolidar a nossa soberania, então era necessário ocupar, era necessário integrar para não entregar. Então aí, eventos, né, fatos como o PIN, Plano ou Projeto de Integração Nacional do governo Médici, abriu a Transamazônica, certo? Projetos como Polo Amazônia, Programa Especial de Incentivo aos Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, abriu a BR-163. Polo Centro, Programa Especial de Incentivo à Ocupação do Cerrado. Dentro dele tinha o PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado, capital japonês da Mitsui da Matsuda, para plantar soja aqui. Você tinha o Polo Noroeste, Programa Especial de Incentivo à Ocupação e Povoamento da região noroeste do Brasil. Abriu a BR-364 para Porto Velho, Rio Branco. PRODEPAN, Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal Mato Grossense. O PROTERRA, foram os militares que transformaram o Banco da Borracha no BASA, Banco da Amazônia S.A., que administrava o FINAM, Fundo de Investimento na Amazônia. Criaram a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, para conceder incentivos fiscais para o pessoal que vinha para cá. Grandes projetos agropecuários. Nós tivemos projetos de colonização particular. Tudo isso veio. Por isso que, de novo, naquela perspectiva, se você conversa com uma pessoa que viveu isso aqui na Amazônia Legal, como é que o cara vai falar que o regime militar foi ruim? Como? Se dinheiro veio, se muita gente aqui fez a vida, a turma veio. E quem que veio? Gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, mineiros, principalmente esses. Não quer dizer, moçada, que não veio nordestino, tal, claro, mas esse grupo que veio. Você pega aqui pelo meu estado, com todo respeito, olha o nome das cidades. Porto Alegre do Norte, Porto dos Gaúchos, Gaúcha do Norte, Querência, Nova Maringá. Da onde que o cara veio? Paraíba? Não rola, né, gente? A turma veio lá do sul para cá.
certo? Sulistas, pessoal de São Paulo, Minas, foi esse pessoal que veio. Olha só o que era uma cidade aqui do meu estado, Sinop. Sinop, Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada. Certo? E o proprietário dessa empresa, que era colonizador, o senhor Enio Pipino, além de Sinop, abriu Vera, Cláudia e Santa Carmen. 4 cidades, ele abriu. Fala para mim que o cara não tinha que ser peitudo para tocar Apucarana, Cascavel, Chapecó, Uruguaiana, Santa Maria, por isso aqui. 500 quilômetros ao norte de Cuiabá. Pergunta se aqui tem televisão via satélite. Pergunta se aqui tem DDD, DDI. Pergunta se aqui tem linhão de energia. Pergunta se a estrada é asfaltada. Pergunta se aqui é BR-163. Pergunta se tem ponte lá em cima do Telespires, perto do Sorriso. A turma atravessava de balsa. Olha aqui, mato, doutor. Agora, que maravilha, hein? 4ª maior cidade de Mato Grosso, 130 mil habitantes mais ou menos, olha só. IDH sensacional. Não liga não, viu? Não pode ter muito prédio, porque a turma fala que lá o solo é muito arenoso, então tem problema de fundação, então no máximo 3 pavimentos e tal. Mas esse aqui tem lá. Não sei se botaram uma sapata lá, uma base lá, concretaram tudo, mas tá aí. Agora você vê que grosso modo só tem ele. Isso é uma baita cidade. Sinop tá aí, vai falar para mim que não deu certo? A turma veio. Por isso que você olha no Brasil, qual é a região que tem o maior percentual de imigrantes na população? Nós, Centro-Oeste. Depois é que vem o Norte. Aí é que vem Sudeste, certo? Sul e lá o Nordeste. Pequeno percentual, é uma região de maior saída do que entrada. Agora, a região com maior número de imigrantes, Centro-Oeste, Norte, Amazônia é legal. Tá? Ô Marcelo, e qual o ciclo que nós estamos vivendo hoje? Hoje, nenhum. Nenhum, gente. Hoje o Brasil já se consolidou com uma economia mais integrada. Você não consegue falar que tem alguma coisa acontecendo em algum lugar do Brasil que está atraindo muita gente. É o ciclo do pré-sal. Não consigo ver isso. Certo? As tendências hoje são, primeiro, está tendo uma migração de retorno. Teve. Há pouco tempo, uma migração muito forte de retorno, principalmente para o Nordeste. Certo? Que nos últimos tempos cresceu acima da média nacional, certo? A economia se tornou mais dinâmica, os programas sociais ajudaram muito a região, certo? Incentivou a iniciativa, quer dizer, o empreendedorismo de algumas pessoas. Essa é uma coisa que a turma não fala, tá? Cada um real aplicado em programas como Bolsa Família significa o retorno de mais ou menos 1,74. A turma acha que vai pegando aquilo ali e fica tudo acomodado. Não, tem gente que pega para comprar aviamento, para comprar coisa, além da comida, tudo. Por isso que é a mulher que recebe. Então você vai girando a economia, dá retorno. Tá? Então muita gente saiu de São Paulo saturada, certo? Rio de Janeiro saturado, vamos voltar para o Nordeste, que está melhor. É uma migração de retorno. Outra, uma migração urbana-urbana. Se você pegar hoje, cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, certo? São Paulo, cidades do interior, apresentaram um ritmo de crescimento muito mais acelerado que São Paulo. As pequenas e médias cidades do interior estão crescendo num ritmo mais acelerado que as grandes metrópoles. E é uma migração urbana-urbana. Muita gente está indo para o interior, moçada, porque lá, por incrível que pareça, a coisa ainda está andando um pouco. Ano passado o agronegócio cresceu 13%. Certo? O setor agropecuário como um todo, o setor primário, segurou a onda. Cresceu. Então, às vezes você visita, não é que não tem crise, mas sente menos. Então, você ainda tem oportunidades. Certo? E, por último, hoje você não tem mais tanto migração interestadual. É melhor, interregional. Entre regiões. Hoje as migrações são mais intra-regionais, ou seja, dentro da própria região, ou intraestaduais, dentro do próprio estado. Aquelas migrações interregionais perderam força. Agora, ciclo, hoje nós não estamos vivendo nenhum. Não temos um ciclo, certo? Isso ficou para trás. Tá joia? Então, movimentos migratórios internos no Brasil, moçada, é isso aqui. Tá ok? Pessoal, beleza, tranquilos, fechamos mais essa parte aqui. E aí, dentro da geografia humana, eu volto depois para a gente gravar imigração estrangeira no Brasil. Aí nós vamos falar da parte
da galera de fora, certo? Que veio para cá, tá bom? Moçada, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! Clique lá